A paz do Senhor, meus irmãos, todos bem, todos felizes? Aqui é o professor Tiago Nascimento trazendo mais um vídeo com subsídios para a classe de jovens. Chegamos à lição de número 10, a realidade bíblica do Senhor Jesus Cristo. Outro tema abençoado que certamente vai ajudar a trazer crescimento espiritual e intelectual aos nossos jovens. Nesse vídeo eu vou trazer um breve comentário e uma sugestão de abordagem dinâmica que você pode utilizar no último tópico da lição. Caso você esteja procurando aprofundamento para os dois primeiros tópicos, eu recomendo um vídeo que eu divulguei no início da semana, que foi gravado em 2023, onde eu comentei a respeito desse assunto. Ele está aparecendo no card aqui na sua tela, também vou deixar ele no final do vídeo aqui como um vídeo sugerido, e também na descrição desse vídeo aqui você vai encontrar o link. Mas antes de entrar nesse conteúdo, eu quero te fazer um convite. Se você já acessou o canal anteriormente, você deve ter percebido que toda semana eu tenho conteúdos novos aqui. Geralmente aos sábados, mas esporadicamente durante a semana. E para receber em primeira mão um aviso das novas publicações, eu te convido a se inscrever no canal. Além do mais, isso também serve como um incentivo para que eu continue a produzir esses materiais. Inclusive, também quero te convidar a deixar o seu comentário. Me conte o que tem achado do conteúdo, onde foi que você encontrou o link, se foi no grupo da EBD aqui de Joinville, se é no grupo lá da rede EBD Now, no WhatsApp, né? Enfim, conta para nós aí de onde que você é, de onde que você fala, para que a gente possa se conhecer um pouquinho mais. Também deixe seu comentário dizendo como que nós podemos melhorar aqui, porque o nosso objetivo é auxiliar você na preparação da sua aula. Então vamos juntos interagindo aqui nos comentários, trocando ideias e aprendendo uns com os outros. Combinado? Eu fico no aguardo então da sua participação. Vamos então para o assunto de hoje. A nossa lição, mais uma vez, tem aqui 3 tópicos e 3 objetivos. Mostrar quem foi Jesus Cristo, saber o que os homens diziam a respeito de Jesus e, por fim, conscientizar de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele é único. O nosso texto principal já começa a esboçar a importância de Jesus para a humanidade, quando ele enfatiza aqui o seu papel como Salvador do mundo. Então aqui é apresentada a profecia do anjo para José, que está registrada no capítulo 1 de Mateus, versículo 21. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Inclusive, professor, na introdução você pode aproveitar esse versículo para mostrar aos seus alunos que o nome, na cultura da antiguidade, especialmente entre os hebreus, diferente do que acontece hoje na nossa sociedade ocidental, moderna, o nome no passado ele tinha uma função não apenas de identificação. Os nomes não eram meras etiquetas, né? Pelo contrário, carregavam consigo um significado profundo, muitas vezes prenunciando o destino daquela criança ou revelando algumas características, né, desse indivíduo. Você pode citar como exemplo aqui Abraão, cujo significado seria pai exaltado, aludindo então ao seu papel como patriarca das nações, aqui conforme Gênesis nos mostra, né, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí você pode inclusive lembrar, né, que esse nome Abraão, ele foi alterado, né, que a princípio seria Abrão, então de Abrão para Abraão, o pai exaltado. Esaú também. O nome, o significado aqui seria coberto de pelos ou peludo, né? Um nome bem adequado aqui para as características então dessa criança, né? Desse bebê Esaú. O irmão dele, Jacó, é aquele que segura pelo calcanhar, que retrata justamente, né, o fato que ocorreu aqui no seu nascimento. E é interessante notar que Jacó também vai ter o seu nome alterado posteriormente, né, para Israel, que significa aquele que luta com Deus. E isso reforça então o nome como esse reflexo da essência da pessoa. E olhando escatologicamente, Apocalipse 2,17 mostra Jesus prometendo aos vencedores, né, aquele que vencer vai ganhar aqui uma pedra branca com um novo nome. Então, assim como o nome de Jacó refletia a sua natureza impulsiva, o novo nome dado por Jesus também vai revelar a nossa nova identidade, o caráter transformado dos crentes que chegarem, né, aos que vencerem. Se nós colocarmos em conexão esse texto com Apocalipse 3:12, que está nesse mesmo contexto, né, das cartas de Jesus às 7 igrejas da Ásia, Jesus enfatiza ali que vai ser o nome do meu Deus, vai ser gravado o meu novo nome. Então a gente entende aqui que nós vamos compartilhar da essência do caráter divino. Que maravilha! Glórias a Deus por isso. Mas então, concluindo aqui a respeito do nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, né? O significado seria Jeová salva. Então ele é um nome teofórico, esses nomes que apresentam o nome de Deus, né, junto com eles. E ele é um nome então que revela a missão de Jesus, né, o caráter da missão que esse menino teria. E caso entre nesse assunto, também você pode aproveitar para destacar, então, que em hebraico, Yeshua,
no latim Iesus, no grego Iesous, mas todas elas estão atreladas ao mesmo significado, todas elas apontam para a mesma pessoa. Então não precisa nós entrarmos nessa onda, né, que está muito em evidência aí, por exemplo, Yeshua, né, que seria o nome em hebraico, e que esse deveria ser o nome correto a ser utilizado, e que aqueles que oram em nome de Jesus, então como é no português, estariam errados, né? Então aproveite já para desfazer esse engano que tem sido disseminado aí, principalmente entre os nossos jovens. Independente do grego, latim ou hebraico, você pode falar Jesus em português tranquilamente, porque não é o nome em si, os caracteres, mas sim o significado por detrás dele, a pessoa por trás do nome que de fato aqui importa. Mas bem, como eu já disse, o subsídio para os 2 primeiros tópicos você encontra no vídeo, então, que vai aparecer aqui no final desse, né, como recomendação. Então nesse vídeo eu quero apenas apresentar uma sugestão para você mostrar com mais detalhes o tópico 3. De modo bastante resumido, você pode enfatizar aos seus alunos que mais do que um grande mestre, um profeta, um modelo de ser humano, que muitas vezes é apresentado hoje, né, assim como na lição ali vai perguntar, né, o que dizem os homens que eu sou? Atualmente também há muitos enganos a respeito de quem é Jesus. Pessoas céticas, pessoas agnósticas ou até mesmo ateus, né, apresentam Jesus, porque é impossível você negar a existência do Jesus. Então eles apresentam ali um Jesus histórico que existiu, mas que ele não era Deus, ele era qualquer outra coisa menos Deus, né? Mas nós então sabemos que mais do que tudo isso, Jesus ele é especial porque ele é Deus, o Deus encarnado para nos trazer a salvação. E para que nós pudéssemos conhecer então de fato a Jesus, a sua essência, o Espírito Santo ele inspirou 4 evangelistas, de modo que cada um deles produzia um relato, apresentando ou enfatizando algum aspecto de Jesus. E a dinâmica que eu vou propor serve justamente para ilustrar essa necessidade de nós lermos os 4 evangelhos e bem como também termos um relacionamento com o Espírito Santo. Para essa dinâmica, você vai precisar reproduzir a figura de um alto prédio. Pode ser um desenho, como esse que está aparecendo aqui na tela, pode ser uma fotografia, ou mesmo uma maquete ou uma miniatura. Quem sabe você pode envolver os seus jovens aí na montagem de uma mini maquete aí de um prédio, né? Você pode levar aqueles blocos de brinquedo, talvez você dispõe aí aquele, se não me engano é o Pequeno Engenheiro, né? Vamos colocar uma foto desses bloquinhos que eu estou me referindo aqui. Ou mesmo peças de Lego, né? Então você vai pedir para que um voluntário monte esse prédio ou desenhe o prédio, enfim. E aí depois você pergunta para a turma, o que fazer para conhecer esse prédio? Como é que a gente pode enxergar esse prédio? Será que você ver esse prédio aqui ao longe, você já pode dizer que você conhece o prédio? Sabe do que nós estamos falando? Então você instigue os seus jovens para eles responderem que é necessário ao menos você dar uma volta ao redor do prédio para poder observar ele de todos os lados, de todos os ângulos. E aí você compara que Jesus é como se fosse um grande prédio e os evangelhos são o meio que nós podemos utilizar então para conhecer cada um desses lados. Destaque que cada um dos evangelistas escreve para um público diferente, em épocas diferentes, e por isso acaba enfatizando aqui diferentes aspectos da pessoa de Jesus, conforme você pode ver então aqui nessa tabela. Então observe que o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito, ele é o mais antigo de todos. Ele é escrito por Marcos, que talvez não tenha convivido pessoalmente com Jesus durante seu ministério, ele não foi um dos 12 apóstolos, mas ele foi discípulo de Pedro. Então inclusive poderíamos dizer que o Evangelho de Marcos poderia ser chamado de o Evangelho de Pedro, né? Muito do que Marcos aqui escreve pode ter também origem no relato de Pedro. E Marcos está escrevendo para um público de Roma, né, romanos, que era uma sociedade muito da velocidade, da agilidade, muito semelhante talvez à nossa hoje, né, nessa loucura dos tempos modernos aqui das grandes cidades. E nesse sentido, o Evangelho de Marcos ele vai mostrar Jesus sempre em ação, sempre em atividade, sempre servindo as pessoas. Então você vai encontrar palavras como e então, logo depois disso, em seguida. Várias vezes temos esses conectivos no Evangelho de Marcos, enfatizando Jesus como alguém que está sempre se movimentando, servindo as pessoas. Então tem uma característica aqui bastante prática, né, o Evangelho de Marcos. Depois temos o Evangelho de Mateus, que possivelmente seja o segundo cronologicamente, que ele vai dar uma ênfase aqui no aspecto profético, apresentar Jesus como o Messias, como aquele rei que havia sido profetizado. É por isso que em Mateus nós vamos encontrar várias vezes expressões como isto aconteceu para que fosse cumprido o que foi escrito pelo profeta,
o que foi dito pelo profeta, enfim. Então Mateus ele enfatiza muito Jesus como cumprimento das profecias, porque Mateus está escrevendo para um público judeu, um público que já possuía o Antigo Testamento, e Mateus cria essas conexões, então, né, mostrando para um pessoal que já tinha a Bíblia que Jesus era o cumprimento das profecias bíblicas. Já Lucas, que pode ter sido escrito então por volta da mesma época que o Evangelho de Mateus, ele está escrevendo para gregos. Ele vai apresentar Jesus como o Filho do Homem, ou ainda como o homem perfeito, né? O homem modelo. Isso porque a cultura grega era uma cultura muito antropocêntrica, uma cultura que enfatizava por demais esse aspecto do ser humano. O homem como a medida de todas as coisas, né? Veja que essa é uma frase muito famosa do período do Renascimento, séculos 14, 15, mas ela é, na verdade, uma busca em fontes gregas antigas. Então os gregos já tinham essa filosofia, né? Antropocentrismo, o ser humano no centro. E nesse sentido, Lucas vai fazer um relato aqui bastante histórico, aonde ele vai buscar destacar Jesus como esse ser humano modelo. Vocês gostam de ser humano? Gostam do antropo? Pois eu vou lhes apresentar o antropo perfeito. E aqui está então esse lado humano de Jesus que Lucas enfatiza. Por fim, o Evangelho de João. Dos 4 evangelhos, ele é o mais tardio, então por volta talvez dos anos 90 depois de Cristo. E João escreve já num momento onde a igreja já estava começando a se organizar. Também haviam começado a surgir as primeiras heresias, grupos que possivelmente depois vão acabar gerando os gnósticos, né, uma seita ali do segundo século. E esse pessoal, eles diziam que Jesus não era Deus, semelhante aos céticos de hoje, né, que apresentam o tal do Jesus histórico apenas como um profeta, como um mestre, mas eles enfatizavam que Jesus não era Deus. E aí João começa o seu evangelho destacando justamente o lado divino de Jesus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então João é o evangelho que enfatiza a divindade de Jesus, mostra o seu lado Deus. Veja que interessante, 4 evangelhos, cada um deles enfatizando um aspecto, um lado desse grande edifício, desse grande prédio que é Jesus. Aí você pode fazer um resumo, né, disso que eu mencionei aqui, mas ao final você pergunta então para os seus jovens: conhecer os 4 lados, ter os 4 evangelhos, conhecer a Bíblia, a revelação escrita, é suficiente para dizer que você conhece verdadeiramente o prédio? É suficiente você ler os evangelhos para dizer que você conhece a Jesus? E a ideia aqui é que você mostre aos seus jovens que não. Enquanto você não entrar dentro desse prédio, você não vai poder dizer que você conhece verdadeiramente o prédio. E aí você apresenta a eles o papel do Espírito Santo. Ele é quem revela a nós o interior dessa edificação espiritual chamada Jesus. Tudo que Jesus fez, tudo que ele ensinou, foi motivado pela atuação do Espírito Santo. Quando nós olhamos para o batismo de Jesus, ali vem o Espírito Santo, não é, sobre a forma corpórea de uma pomba, e ele então é cheio do Espírito Santo. Mas antes ainda, o próprio nascimento de Jesus é através da atuação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é quem auxiliou Jesus durante todo o seu ministério aqui na Terra. Então, para que nós conheçamos a Jesus verdadeiramente, para que nós desenvolvamos a mente de Cristo, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos habilita para ser salvos, primeiramente. Depois é Ele que nos presenteia com dons espirituais e nos capacita para o exercício da nossa missão. E por fim, é Ele quem produz em nós o fruto do Espírito, nos capacita para ser a sua habitação. Então eu espero que essa dinâmica ajude os seus alunos a perceber a necessidade de conhecermos a Jesus, não apenas pela Bíblia, pelo ensino, mas também, principalmente, pelo relacionamento, pela comunhão com o Espírito Santo. Que essa dinâmica possa despertar neles o desejo de receber o batismo com o Espírito Santo e desenvolver uma vida realmente conduzida pelo Espírito Santo, como tem sido aqui a temática 2024 então da Assembleia de Deus em Santa Catarina. E se você é aqui de Joinville, aproveite para convidar o seu grupo a orar em prol do nosso Congresso de Jovens da UMADIO, que acontece agora nesse mês de junho. Toda a nossa liderança já está em campanha de oração desde o início do ano, lá desde os nossos 12 dias de clamor, né, já estamos orando então em prol do Congresso, entre outros objetivos, principalmente para que haja o batismo com o Espírito Santo. Não há a menor possibilidade de termos jovens conduzidos pelo Espírito Santo se esses jovens não forem antes cheios do Espírito Santo. Vamos orar, vamos buscar para que o Espírito Santo venha batizar os nossos jovens, venha renovar aqueles que já receberam o batismo com o Espírito Santo, que sejam 2 dias ali de intensa presença e atuação do Espírito Santo.
Esse é o nosso grande objetivo para o nosso Congresso Geral 2024. Então, meus irmãos, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a encontrar ideias para expor esse importante conteúdo no próximo domingo. E se isso aconteceu, curta esse vídeo, compartilhe com outros professores. Desejo que Deus possa te usar grandemente no próximo domingo, que os seus alunos sejam cada vez mais impactados pelo seu ministério. Um forte abraço, nos vemos em nosso próximo vídeo. Até lá!